Amém. Glória a Deus. Boa noite. Todos estão bem? Ih, você está aí. Glória a Deus. Meninos, obrigada. Eise, obrigada. Nossa, acho que eu cantei gritando aí. Estou sem voz. Eu vou pedir, se sintam à vontade, mas eu vou pedir para todo mundo sentar aqui no meio, que aí eu olho para um lugar só. É melhor, senão eu vou ficar meio perdida. Pode ser? Não ouvi a resposta, mas estou crendo que vai poder. Vamos lá. É muito legal quando... Nossa, tá estranho, vai mudando aí. É muito legal quando a gente canta o que a gente vai ouvir depois, né? Porque eu fiquei pensando assim, agora a gente vai falar o que a gente cantou. Porque toda a mensagem já foi declarada aqui. Eu acho isso um máximo. Mas se é o mesmo espírito, se fosse diferente, aí teria alguma coisa errada, né? Nessa noite a gente vai concluir o capítulo 12 do Evangelho de João. Então você pode abrir aí em João 12, nós vamos ler do 44 ao 50. Karina, eu costumo usar NVT. É isso. Obrigada. Aí todo mundo consegue acompanhar. Bem, vamos lá. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com a minha própria autoridade, o Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, nós já nos apresentamos diante da Tua presença, nós estamos aqui reunidos como uma igreja, como um único corpo, bem ajustado e bem alinhado. A Tua palavra foi posta aqui aos nossos ouvidos e eu peço que o Teu Espírito venha trazer a mensagem, a revelação a cada um de nós, da maneira que eles compreendam, da forma que eles precisam ouvir, do modo que o Senhor sabe que vai tocar o coração de cada um. Eu peço que o Senhor venha nos trazer a revelação de quem Tu és ainda um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós estamos encerrando o capítulo 12 e eu acho importante a gente entender o contexto para a gente entender o que Jesus quis dizer com esse povo, que eles precisavam olhar para Ele e se eles olhassem para Ele, eles veriam o Pai. Então, Jesus está no meio de uma multidão e aí vamos imaginar que hoje nós somos a multidão, ok? Vamos trazer essa mensagem que serve para nós hoje. Então, Jesus está no meio de uma multidão incrédula, que tinha visto o que Jesus estava fazendo. Obrigada, tia Lu. Que tinha ouvido aquilo que Jesus já tinha feito, mas que não criam em Deus. E aí tem uma parcela da multidão que eu considero pior do que as que não creram, que são as que creram, mas não tiveram coragem de expressar que creram. A Casey falou sobre isso, e essa foi a ministração dela no sábado passado, sobre aqueles que buscaram a aprovação de homens, e para não serem desaprovados por homens, eles preferiram dizer que não estavam crendo em Jesus, embora crescem. Então, Jesus está no meio de uma multidão desse naipe. Tem os que creram, tem os que não creram, e tem os que creram e não disseram nada. E aí, a Casey também falou
no sábado passado, que isso era necessário que acontecesse, porque o profeta Isaías já havia predito isso, que os olhos seriam cegos e os corações endurecidos. Então, eles veriam, mas não iam crer. Eles iam ouvir, mas não iam crer. E aí nós lemos aqui, aí Jesus disse, está tudo certo, a promessa realmente tinha que se cumprir. Mas e agora que vocês podem olhar e ver o Pai? Vocês ainda vão continuar cegos e de coração endurecido, sendo que agora, se vocês me verem, vocês veem o meu Pai. Então, o que Jesus está dizendo? Eu sou a luz que veio tirar os olhos cegos, a cegueira de vocês. Porque eu não vim para que vocês permaneçam na escuridão. Jesus está dizendo, a promessa tinha que se cumprir, ela já se cumpriu, estava todo mundo cego. Mas tem que permanecer todo mundo cego para que a promessa continue se cumprindo? Claro que não, Jesus está dizendo, já se cumpriu, mas agora eu vim brilhar no meio de uma escuridão para que aqueles que estão cegos não permaneçam mais cegos. Faz sentido isso? Estão entendendo? Então tá bom. E tem uma lição que eu aprendi nesse texto, que o Espírito Santo é maravilhoso e me ensinou, que tem aspectos de Deus que Jesus está revelando nele mesmo diante dessa multidão. Nossa, mas como que isso é possível? Nós vamos entender. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 1. Ó, eu não segui o roteiro, eu já falei coisa do final. Aí eu repito, tá? Vocês fingem que não ouviu. Que veio na minha mente, eu falei. Vamos lá. Hebreus 1, do 1 ao 3. Vai dizer assim. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas formas e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é. Com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Olha só, vamos lá. Eu quero muito que vocês entendam o que está na minha cabeça. Jesus está diante de uma multidão incrédula, dizendo, agora eu sou a luz que vai brilhar no meio de uma escuridão para que vocês voltem a enxergar, ou enxerguem pela primeira vez. Jesus, e aí Hebreus está dizendo, o Filho é a expressão exata de quem Deus é. Jesus está dizendo para aquela multidão, e a palavra do Senhor não mudou, então ele está dizendo para nós hoje, voltem a enxergar a expressão exata de quem Deus é. Gente, isso é muito surreal na nossa vida. Jesus está no meio de um povo que não crê, ou que viu e não creu, ou que creu e não teve coragem de dizer. E ele está dizendo, vocês estão vendo o próprio Deus, e os olhos continuam cegos. E aí a gente tem que parar para pensar. Quantas vezes o Senhor se revelou, ou nós vimos, ouvimos e não cremos, ou ficamos temerosos, ou não dissemos que cremos, diante da expressão exata de quem Deus é. Isso é muito sério. E aí, às vezes, a gente acha que não vê, ou que não entende, ou que não enxerga, porque a gente não pode. Porque a gente é limitado a isso. Porque Deus é Deus. Como que eu vou saber quem Deus é? Como eu vou conhecer quem Deus é? E aí estava cantando um louvor aqui, que é óbvio que eu não vou cantar, mas dizia algo, eu já até esqueci a letra, mas dizia algo sobre não há mais véu para separar. É isso que falam, né? E aí nós vamos ver, vamos lá, 2 Coríntios, a gente vai ler muita Bíblia. 2 Coríntios... Não está no meu esboço, eu pensei nisso no louvor. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Coríntios 3.
18. A gente falou muito sobre esse versículo no discipulado. Vocês que ouviram, vai ouvir de novo, tá? Mas a palavra se renova, então pega essa. 2 Coríntios 3,18 vai dizer assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Jesus está lá no meio da multidão, vou repetir isso a noite inteira. Jesus está lá no meio da multidão, diante de um povo que não crê, que viu, que não creu, que creu e não quis dizer, dizendo: agora vocês podem ver a expressão exata de quem Deus é. Porque não há mais véu para separar você da presença, da expressão exata de quem Deus é. Então, a gente pode ver e refletir a glória de Deus. É isso que ele estava apresentando para aquele povo. Ué, olhem para mim, vocês estão com tanta dúvida, vocês procuram tanto aquele que há de vir, comecem a olhar para ele. Comecem a entender, ter os seus olhos abertos. O Tiago ministrou isso, e eu estava orando essas exatas palavras antes do culto. Senhor, faz as escamas dos nossos olhos caírem. E aí, às vezes, a gente pensa assim: mas eu estou na igreja, não tenho mais escama no meu olho, porque eu vim. Se eu vim na igreja, é porque as escamas já caíram. Aí a gente está pondo escamas de novo nos nossos olhos. Então, a gente tem que ser humilde de dizer assim: Senhor, se ainda há escamas nos meus olhos, façam elas caírem, porque não há mais nada que me separa de ver a glória de Deus. E aí, sobre enxergar, eu estava pensando assim, quantos usam óculos? Foi uma pergunta. Vamos lá, galera. Bastante. Eu também uso, eu uso lente, mas eu uso um grau forte de óculos. Sem óculos, eu não enxergo nem de perto. Enxergo nada. Mas eu fiquei pensando assim, é curioso, porque Jesus está dizendo assim: aquele que me vê, vê ao Pai. E eu fiquei pensando, mas tem que olhar muito de pertinho. Tem que ver bem de pertinho para conseguir enxergar o Pai refletido lá em Jesus. Eu teria que olhar Jesus de pertinho. Eu não ia enxergar de longe, entende? E aí o Senhor falou assim: é porque Deus não deseja ser contemplado de longe. Deus não quer que você contemple Ele como se Ele estivesse tão distante, que você precisasse gritar para Ele te ouvir. O teu sussurro Deus ouve. Isso é muito confortante para a gente, quando a gente entende isso. E aí o Senhor me levou em Gênesis. Vamos lá. Tudo que você não abriu a Bíblia durante a semana, vamos estar abrindo hoje. Gênesis 3. Gênesis 3, 8 ao 10. Vai dizer assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Gênesis 3 está relatando a queda de Adão, né? De Adão e Eva. Mas não vamos falar sobre isso. Quero trazer aqui sobre como Adão ouvia os passos de Deus. Primeiro, eu não sei se vocês imaginam quando vocês leem a Bíblia. Primeiro eu pensei, ou os animais estavam muito quietos para ouvir os passos de Deus, porque era um jardim cheio de bicho. Ou eles estavam muito quietinhos no entardecer do dia, ou os passos de Deus é muito alto. É um ou outro. Eu chegar lá, eu vou perguntar para Deus. Porque a Bíblia diz que ele ouvia os passos de Deus caminhando pelo jardim. Sabe, Deus aparecia, sei lá, no jardim, andava pelo jardim. Habitava naquilo que ele criou, no meio da sua criação. Deus andava por entre as árvores, andava com os animais, procurava Adão, encontrava Adão, conversava com Adão. Deus fazia parte daquilo. Era tudo.
é tudo dele ainda, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas a Bíblia relata isso justo no texto da queda de Adão, que é tão, assim, poxa vida, agora que eu sei que Deus andava no jardim, um pouquinho para frente ele vai ser expulso do jardim, sabe? Fiquei triste com isso. E aí o Espírito Santo me ensinou mais uma coisa. É porque, ainda que esse texto relate a queda do homem, ele de fato foi expulso do jardim. A intenção do Senhor, os planos do Senhor não mudam com a queda do homem. Ele criou a sua criação para andar perto dela, para andar na habitação. Ele criou tudo isso para que nós andássemos com Ele. Não é porque aconteceu o pecado que a intenção do Senhor mudou, que os planos do Senhor mudou. Ele ainda deseja estar perto daquele que Ele criou. Ele ainda quer habitar com nós, com os filhos, com a criação. Ele não mudou, a intenção de Deus não muda com o pecado. A gente, em outra ministração que eu trouxe o versículo, e eu não separei aqui, eu não sou muito boa de cabeça, que diz sobre não há variação de posição de Deus. O Senhor não se varia, o Senhor não muda de posição, o Senhor não oscila, a opinião de Deus não muda. Então, ainda que o homem caiu em pecado, está tudo bem, ele ainda deseja que nós ouçamos os passos dele caminhando. Tem noção disso? E aí os nossos ouvidos estão atentos a tantas outras coisas, e aí eu fiquei pensando, ou tudo fica muito silêncio para a gente ouvir Deus, ou Deus vai ter que andar muito, com o pé muito pesado para a gente ouvir. Mas o Senhor ainda deseja que nós ouçamos os passos dele. O Senhor ainda, e eu coloquei esse título, né? O Senhor ainda é um Deus de perto. Então Jesus, no meio daquela multidão, está olhando na cara um do outro e está dizendo, se vocês olharem para mim, vocês vão enxergar aquele que me enviou. Vocês vão enxergar o Pai. Eu estou perto de vocês. Eu estou andando no meio de vocês. Eu estou sentando na mesa que vocês comem. Eu estou entrando nas sinagogas que vocês pregam. Eu estou curando enfermos que vocês menosprezam. Jesus está dizendo, Deus ainda deseja se relacionar. E é isso que eu vim mostrar para vocês, e vocês não estão entendendo e não estão enxergando. Isso é muito sério, muito sério. Deixa eu ver onde eu estou. Vamos voltar lá no versículo 50, por favor, de João 12. Porque, além disso, tem uma razão de Jesus estar nos ensinando isso. O versículo 50 do capítulo 12 vai dizer assim: não falo com a minha própria autoridade, o Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Perdão, eu li o 49, mas agora o 50. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Jesus está dizendo, eu sei que o mandamento do Senhor conduz à vida eterna. E aí, se a gente for em João 17, a gente vai entender qual é o mandamento do Senhor. O que é que Jesus estava querendo dizer e por que que ele estava dizendo isso, sabendo que o mandamento de Deus conduziria à vida eterna? João 17:3 vai dizer assim: e a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. É simples assim. Jesus está dizendo, eu sei aonde Deus quer voltar, aonde Deus quer te levar. Eu sei que o mandamento do meu Pai vai conduzir vocês à vida eterna. E aí, qual é a vida eterna? É conhecer. Só isso. Nossa, só isso. E aqueles homens não conseguiam olhar para Jesus e ter os seus olhos abertos da incredulidade. Jesus está dizendo, vocês podem ter vida eterna agora. Olhem para mim. Olhem para mim, vocês verão o meu Pai. E a vida eterna é isso. É me conhecer e é conhecer aquele que me enviou. É voltar a andar
voltar e a ouvir os passos de Deus. É voltar a habitar no lugar onde Deus habita com a criação. Jesus está dizendo, haviam olhos cegos, haviam corações endurecidos, mas agora eu sou a luz que não permanece em vocês na escuridão. A Fer falou sobre isso na ministração dela, e ela disse algo muito interessante, que é sobre quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Porque a escuridão, ela não tem caminhos, ela não... escuridão você anda sem saber para onde você vai. Você pode bater em alguma coisa, coisas assim, né? Então, Jesus está dizendo assim, eu não quero que vocês permaneçam andando desse jeito. Porque os mandamentos de Deus conduzem a um lugar. E se vocês não estiverem debaixo dessa luz, se os seus olhos não forem abertos, se vocês continuarem andando na escuridão, vocês não chegam neste lugar. Vocês não sabem para onde vai, vocês não sabem por que vai, vocês não sabem quando vai. Se vocês andarem na escuridão, o mandamento do Senhor, que é a vida eterna, vocês não vão conhecer, vocês não vão desfrutar disso. E o Senhor está dizendo para aquele povo, eu quero que vocês vivam isso. Olhem para mim. E aí, deixa eu ver se eu estou certa. Estou certa. Nós vamos ver em Atos 17, que Paulo começa a pregar exatamente essa mensagem. Nós vamos ler Atos 17, do 22 ao 31. Eu escrevi exatamente assim. Agora, essa boa nova nos é anunciada. Atos 17, 22, vai dizer assim. Vou ler ali. Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros, homens de Atenas. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo descido de antemão onde se estabeleceram e por quanto tempo se estabeleceriam, perdão. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez vissem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo. Volta no versículo que diz, ele não está longe. Deixa eu ver qual é. Podia ter deixado anotado, né? Eu acho que é o 24. Deixa eu ver. Não. Achou. Glória a Deus. Vamos lá, vamos entender. Porque eu falei agora que essas boas novas são anunciadas e Paulo está descendo a lenha no povo ateniense, que é cheio de altares pela cidade, cheio de religiosos, cheio de altares, mas não tem nome nos altares deles. É como se tivesse assim: ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo, ao Criador. Mas os deles não tinham nomes, eles não sabiam
que Deus que eles estavam adorando. Eles não conheciam que Deus eles estavam servindo. E eles eram religiosos. E aí Paulo está dizendo, eu vim anunciar para vocês exatamente esse Deus. A diferença é que eu vi. A diferença é que quando eu olhei para Cristo, eu enxerguei o Deus que vocês estão servindo. E agora eu peço para vocês, e a oração de Paulo é que, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, eu anseio que vocês vejam esse Deus. Eu anseio que vocês também o conheçam, porque esse é o mandamento dele. É a vida eterna, e a vida eterna é conhecê-lo. Então eu quero, é quase que Paulo dizendo assim, eu quero que no altar de vocês tenha nome de quem ele é, vocês saibam quem ele é. Quando vocês abrirem a boca de vocês tenham atributos para falar quem Deus é. Já pensou numa adoração a quem nós não sabemos quem é? O que a gente ia cantar sobre Deus? Nada, gente, ia ser um breu de silêncio. Eu não consigo imaginar esse povo adorando a um Deus desconhecido, sem saber quem Deus é, sem saber que, às vezes, é tão simples, ele é o Criador. E no altar desse povo não tinha nada escrito. E aí Paulo está dizendo, como eu anseio que vocês enxerguem quem Deus é. Como eu anseio que os olhos de vocês sejam abertos e vocês enxerguem quem ele é, que vocês o conheçam, porque esse é o mandamento, esse é o anseio do Senhor, ser conhecido pelos seus filhos, ser conhecido pela sua criação, voltar a viver e a habitar no meio daqueles que creram nele, daqueles que ele criou. Gente, essa é a vontade de Deus. E aí tem um exemplo que o Douglas, do Dizescope, dá, eu acho fantástico. Eu levo isso para a minha vida. Ele fala assim, vou fazer com vocês, mas não estou copiando, está na internet, estou dizendo que é um exemplo dele, ok? Ele diz assim, para a gente pensar num pecado, que a gente, enfim, ou já cometeu, ou está tentando vencer, pensar num pecado. E aí ele faz uma pergunta que é muito interessante. Se você estivesse na presença de alguém, sei lá, se sua mãe tivesse, ou se seu pai, ou se você estivesse na presença de um líder, do pastor, você teria coragem de fazer? Você teria coragem de cometer esse pecado? E aí, por óbvio, eu espero que as respostas sejam não, né? Porque, poxa, a pessoa vai ver que eu estou pecando. E aí, ele traz essa reflexão para a gente entender assim, mas por que você acha que em algum momento você está escondido da presença de Deus? E você vai e faz o pecado. Nós não estamos escondidos da presença de Deus. Sabe? Aqui em Atos está dizendo assim, ele não está longe de nós. Ele habita em nós agora. Nós vivemos debaixo dessa aliança que nós recebemos o Espírito Santo como a garantia das promessas que se cumprirão. Então, agora ele está em nós. Por que, então, a gente, às vezes, continua vivendo como os atenienses, um Deus desconhecido? Sabe, isso me fez pensar em tantas coisas, em tantas situações, quando eu estou numa situação difícil, e aí eu acho que vai dar tudo errado, que está tudo desordenado, aconteceu essa semana, e eu achei que eu estava perdida, que não ia ter solução, que eu não aguento mais. Mas quem é o seu Deus? Qual é o nome dele? O que ele já fez? O que ele ainda pode fazer? O que ele ainda vai fazer? Quem é o seu Deus? Aí, Deus me levou a ler umas 50 vezes esse esboço e dizer, tá vendo que às vezes você tá como esse povo? Adorando um Deus desconhecido. Porque quando você tem medo, você esquece que Ele pode te livrar. Quando você tem angústia, você esquece que Ele é o seu refúgio. Quando você está ansioso, você esquece que Ele é a resposta. Você começa a esquecer quem Deus é. Aí a gente tem que parar e realmente orar, Senhor, faz as escamas caírem dos meus olhos. Porque tem coisas e tem momentos que eu ainda estou na escuridão e não vejo quem o Senhor é através do Filho. E aí nós vimos em Hebreus, Jesus é a expressão exata de quem Deus é.
Nós não precisamos ter dúvida do Deus que nós servimos. Nós não podemos construir ou entregar uma adoração a um Deus desconhecido, porque Ele se revelou a nós. Nós sabemos quem Ele é, ou nós podemos saber quem Ele é. Tá fazendo sentido? Tá bom. Vamos continuar. Vamos lá. Agora a gente vai para João 17. João 17 é uma oração do próprio Jesus. É um capítulo lindo, maravilhoso da Bíblia. Nós vamos ler do 19 ao 26. Eu acho muito legal as palavras que Jesus colocou nessa oração, porque revela exatamente o plano do Senhor. Ele diz assim: e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço, Jesus está orando, tá? Não te peço apenas por esses discípulos, mas por todos que creram em mim por meio da mensagem deles. Quem creu em Jesus? Ah, meu Deus. Quem creu? Glória a Deus. Então, Jesus está orando por você. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por nós que cremos no Senhor por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Gente, Jesus orando para Deus. Senhor, eu desejo que eles sejam um, assim como eu sou no Senhor. Um só. Jesus revelando a Trindade numa oração. Meu Deus, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Olha o desejo de Jesus. Jesus podia fazer tanta oração, e com certeza ele fez, mas decidiram registrar essa oração. Deus, Pai, o meu desejo é que eles estejam em nós. E a vida eterna é te conhecer e conhecer o Filho e conhecer aquele que enviou o Filho e voltar a habitar e a ouvir os passos de Deus. O Senhor deseja que nós sejamos um de novo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos lá, falei que nós íamos até... Vamos lendo. Eu marquei aqui para a gente parar, mas... até o 26, perdão. Eu dei a eles a glória que me destes para que sejam um como nós somos um. E eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Tem noção de que amor é esse? Jesus está dizendo, além deles serem um conosco, eu quero que eles entendam a dimensão desse amor. Que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Oh, gente, olha, meu Deus, vamos continuar. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-los. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Jesus está orando a Deus, dizendo, eu preciso dizer isso. Eu preciso que eles me vejam. Eu continuarei revelando o seu nome. Jesus não quer que nós continuemos sendo como os atenienses que adoravam um Deus desconhecido. Jesus veio revelar quem Deus é. Jesus, é quase que ele veio se revelar, porque, além disso, a oração que Jesus faz ao Pai revela a Trindade, que são todos um, e três, e um em três, enfim. E aí Jesus está dizendo, eu anseio que eles estejam em nós e conheçam quem me enviou e creiam no Senhor.
Jesus é tão maravilhoso, tão humilde, que ele nem estava querendo ser conhecido. Ele está falando, eu preciso continuar anunciando quem o Senhor é. Eu preciso continuar apresentando o teu nome para eles. Olha que grandioso que é o ensinamento de Jesus nessa oração. E aí, eu escrevi assim: Jesus intercede por nós no anseio que estejamos de volta com eles, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito. Que o mundo creia, ou seja, que a luz de Cristo permaneça brilhando, trazendo visão aos que estão na escuridão. E aí Jesus disse assim, agora quando nós estivermos juntos, eles vão continuar dizendo quem o Senhor é. Eles vão continuar trazendo a luz que há em mim, porque agora eu estou neles. Então, eles têm essa luz para continuar trazendo escuridão, para continuar brilhando, livrando da escuridão, aqueles que estão cegos, de coração endurecido, que ainda não conheceram quem o Senhor é. E nós aqui estamos continuando isso. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei me perguntando, como que uma palavra dessa vem para nós dentro da igreja? Uma multidão incrédula, um povo de visão cega, um povo de coração endurecido. Como que o Senhor fala isso para nós ainda? Sabe, eu fiquei me perguntando, como que essa palavra é para a igreja do Senhor? E aí Jesus disse assim, se eu estivesse falando, se a multidão fosse hoje, a palavra ainda seria a mesma. Eu falei, meu Deus, porque é o meu coração que está endurecido, é os meus olhos que estão com escamas, será que sou eu que estou andando na escuridão? E aí Jesus falou, se não tivesse mais gente assim, então eu não precisaria mais dizer. Mas ainda tem corações endurecidos e olhos cegos e pessoas andando na escuridão sem saber para onde vão. E aí Jesus está dizendo, eu ainda sou a luz. Eu ainda reflito a glória de Deus. Eu ainda sou a expressão exata de quem Deus é. É para mim que você ainda precisa olhar. A palavra não mudou. Se Jesus dissesse algo para nós hoje, Jesus na pessoa de Jesus, quando eu falo isso, tá bom? Ele ainda estaria dizendo essa mensagem. Olhem para mim. Eu sou a revelação, a expressão exata de quem Deus é. Vocês não precisam andar na escuridão. Vocês não precisam decidir ou escolher permanecer na escuridão, porque foi revelado a glória, foi revelado o nome do Senhor. A luz brilhou sobre você. Nós lemos em 2 Coríntios, não há mais um véu que nos separa disso. Agora basta nós olharmos. Ele anseia ser um Deus de perto de nós. Ele anseia ser um Deus que anda conosco, que deita com a gente, que come com a gente, que anda, que faz tudo. Ele anseia ser esse Deus ainda. Então Jesus está dizendo, comece a pensar aonde é que você não está enxergando Deus na sua vida. E tira isso que te impede de ver, porque Ele é esse Deus que está perto de nós. Eu estou finalizando, mas eu ainda quero ler alguns textos. Vamos em 1 João 2:20. Nós vamos ler do 20 ao 28, mas vamos prestar muita atenção no 24 e no 25. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu a unção e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, que nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem o Pai. Portanto,
cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Olha como a palavra do Senhor converge a tudo que o Senhor quis fazer desde o início. Aqueles que creem no Senhor, creem naquele que o enviou, se tornam um e desfruta da vida eterna, porque aqueles que olham para Jesus conhecem o Pai, veem o Pai, têm a revelação de quem Deus é. E aí nós desfrutamos da vida eterna que Ele nos prometeu. Vamos até o 28. Escrevo estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ele permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Olha, se o ministério quiser subir, esse foi o último texto que eu li, vou só finalizar. Olha que forte que é a mensagem dessa carta de João, dizendo: vocês conhecem a verdade, e agora eu peço, permaneçam nela. Permaneçam nessa verdade, permaneçam naquele que enviou, aquele que te salvou, aquele que te redimiu, aquele que te comprou, para que quando vier o dia do julgamento, porque em João 12 nós lemos que, embora o Senhor não veio julgar, aqueles que não creram já foram condenados pela própria palavra, porque Jesus é a verdade. E quando nós olhamos para Jesus, os nossos olhos se abrem e nós enxergamos e vemos quem Deus é, porque Jesus é a expressão exata de Deus. E aí nós desfrutamos. Gente, essa carta de João é tão linda. Nós desfrutamos daquilo que ele nos prometeu. E os mandamentos do Senhor conduzem à vida eterna. Nós lemos isso. Nós desfrutamos da vida eterna que o Senhor nos prometeu na medida que nós permanecemos nele e conhecemos quem Deus é. E aí, eu quero que, se você puder ficar em pé, eu estou finalizando, já vai dar 9 horas e a gente vai orar. Eu queria muito, muito, muito que essa palavra não servisse só para mim, porque serviu muito. Essa semana eu pensei e eu li, e eu cheguei aqui hoje e eu fui ler de novo. E aí o Senhor me deu coisa nova e eu escrevi mais nesse papel. E eu vou chegar em casa e provavelmente eu vou ler tudo de novo. Gente, é revelador você pensar que se nós fôssemos a multidão, Jesus estaria dizendo isso para nós. Corações endurecidos e olhos cegos para entenderem, para enxergar a expressão exata de quem Deus é. Não estou dizendo que a gente vive o tempo inteiro sem essa revelação. Estou dizendo que tem momentos da nossa vida que nós levantamos um altar de um Deus desconhecido, simplesmente por não saber quem Deus é, ou por não professar quem Deus é, ou por não profetizar quem Deus é, ou por não determinar nas nossas situações quem Deus é. E aí Jesus olha isso e fala: gente, olhem para mim, tenham a revelação de quem Deus é, entendam o que Ele fez por você. Nós cantamos aqui tantos atributos do Senhor, um Deus criador, um Deus soberano, um Deus santo, um Deus poderoso. Há tantos atributos do Senhor. Jesus quer nos livrar desse mal de levantar altares a Deus desconhecidos. É muito preocupante você pensar que essa mensagem é para a igreja.
na igreja ter pessoas que Jesus está no meio da multidão dizendo: olhem para mim, eu agora sou a luz. Eu não vim para que vocês permaneçam nessa escuridão. Eu quero que vocês enxerguem, eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês olhem, eu quero que vocês compreendam a expressão exata de quem Deus é. Feche os seus olhos. Senhor, nós precisamos ter essa revelação de quem o Senhor é. Nós lemos, nós meditamos, nós devoramos a palavra do Senhor nessa noite. E, Senhor, nós nos preocupamos, porque está em nós a escuridão, está em nós a cegueira, está em nós os corações endurecidos. Mas nós declaramos quem o Senhor é e na autoridade do nome de Jesus, que de fato as escamas se caiam dos nossos olhos, que o Senhor remova, Senhor, as barreiras, que o Senhor remova as escamas dos nossos olhos que nos impedem de conhecer o Senhor, que nos impede de ver que o Senhor está tão perto de nós. Todos os dias das nossas vidas, o anseio do Senhor é permanecer conosco, é habitar no nosso meio, é estar perto, é se fazer presente, é ser revelado, é ser conhecido. Deus, nós precisamos que a sua luz brilhe mais forte em nosso meio. Nós precisamos que os nossos olhos se abram e que a cegueira não permaneça sobre este lugar, que a cegueira não permaneça sobre essa casa de oração, que a cegueira não permaneça sobre o nosso grupo, que a cegueira não permaneça sobre o nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor brilhe mais forte de tudo que tem nos tirado da revelação de quem o Senhor é. Voltamos os nossos olhos para Ti. Jesus, o Senhor é a expressão exata de quem Deus é. Nós ansiamos estar com o Senhor, nós ansiamos andar com o Senhor. Jesus, nós queremos voltar a ouvir os passos do Senhor, nós queremos voltar a ouvir a intimidade, ao lugar onde o Senhor andava no meio da sua criação. Deus, nós cremos que se nós permanecemos, as promessas vão se cumprir. Nós cremos que o Senhor virá, nós cremos que o Senhor nos levará ao lugar que nos prometeu. Nós cremos que nós vamos habitar com o Senhor. O Senhor não nos criou para andar na escuridão. O Senhor não nos veio revelar a escuridão. O Senhor veio nos revelar a luz. O Senhor veio nos revelar a verdade. O Senhor veio nos revelar a clareza desse tempo. Deus, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor, não nos deixe permanecer cegos. Deus, se há algum caminho mau em mim, sonda o meu coração e endireita os meus pés debaixo da luz do Senhor, debaixo da unção que o Senhor nos ordenou, debaixo da verdade que o Senhor nos revelou. Sobre este lugar eu oro, Deus, que todos vejam e contemplem e conheçam a expressão exata de quem o Senhor é. Você consegue fechar os seus olhos e pensar: Deus não está longe. Ah, o Senhor não está longe. Você consegue imaginar que Deus habita no meio do seu povo? Que a oração de Jesus foi que nós estejamos nele de novo. O Senhor pediu ao Pai por você. Senhor, nós ansiamos estar com o Senhor de novo. Esse é o anseio do nosso coração. Ele está tão perto, Ele está tão perto. Ele está tão perto. Você consegue olhar e enxergar como um rio a desaguar no mar, minha alma se derrama. 1
desaguar no mar. Minha alma se derrama, eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar, Jesus. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso a viração do dia. Eu preciso ler mais um versículo, vocês me perdoam aí, vou passar da hora. Salmo 145. Salmo 145, 18 vai dizer assim: o Senhor está perto de todos os que invocam. Sim, de todos os que invocam com sinceridade. Estava no meu esboço e eu nem tinha lembrado de falar, mas o Espírito Santo pediu para enfatizar isso no coração de vocês. O Senhor está perto daqueles que o invocam. Jesus não está perto de nós hoje aqui dentro da igreja. Ele não está perto de nós só quando nós viemos ao domingo, ou quando nós viemos na oração, ou quando nós estamos com dificuldade, ou quando nós estamos só felizes. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Lembra disso, sabe? Quando você estiver andando, quando você estiver estudando, quando você estiver chorando, quando você estiver rindo, comece a trazer e a atrair a presença do Senhor. Esse louvor que eu pedi para os meninos cantarem, ele diz assim: nós não precisamos mais esperar o entardecer da tarde, como Adão esperava que Jesus fosse ao jardim. Nós não precisamos mais esperar uma hora certa que o Senhor venha à nossa presença. Nós podemos invocar o nome do Senhor e Ele está perto daqueles que o invocam de todo o seu coração, com sinceridade, sabe? Olha, eu não sei porque é tão latente isso. O sentimento de alguém estar perto é totalmente o contrário de estar sozinho. E o Senhor está nos lembrando nessa noite: você não está sozinho. Você não está mais numa escuridão sem saber para onde ir. Sabe, o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração: você não precisa mais se sentir sozinho. O Senhor está perto e esse é o anseio do Senhor. Está perto de todos os que o invocam em verdade, com um coração sincero e contrito. Nós não precisamos mais esperar uma hora adequada. O Senhor habita em nós agora. Nós temos o Espírito, que é a certeza que todas as coisas se cumprirão. Ele está tão perto de nós, tão perto. Nós precisamos ter essa convicção que o Senhor está tão perto de nós. Eu precisava muito dizer isso. E agora eu vou orar para encerrar. Em nome de Jesus. Deus, obrigado pelo que o Senhor ministrou nos nossos corações nessa noite. Obrigado pela Tua palavra que veio ao nosso coração, nos trazendo a memória de que o Senhor anseia estar perto. E de que perto está o Senhor daqueles que o invocam com todo o seu coração e com toda a sua sinceridade. Eu oro em nome de Jesus que no nosso meio não permaneça o sentimento de esquecimento, o sentimento de solidão, o sentimento de estar sozinho, sem saber para onde ir. O Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos trouxe visão aos nossos olhos e que está perto de nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos alinha, nos aviva, nos molda, nos transforma e nós Te conhecemos um pouco mais nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como a tarde um leão, assim como nenhum outro, violentamente me segue se me abraçar.